Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você um texto que está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Você que tem aí a sua Bíblia, ou a Bíblia no papel, ou no celular, abra ela aí, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Enquanto você procura aí, eu vou tirar um tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós estamos diante, ó Pai, de mais uma porção da Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é viva e é eficaz. Palavra essa, ó Deus, que é fiel e que é verdadeira. Por isso, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem ministrado, o Senhor vem ministrando ao meu coração sobre esse texto, desde o início, ó Deus, que comecei a meditar nele, Pai, que o Senhor comece a falar, Senhor, o coração da Tua igreja nesse momento. Que nós possamos compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, no meu coração. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor, na autoridade do Teu poder, na unção do Teu Espírito, que a Tua graça, Senhor, esta graça maravilhosa que está sobre esse lugar, possa, Senhor, inundar o nosso coração aqui nessa noite. Trata com cada um de nós, ó Deus, no coletivo, no individual, mas fala conosco, Pai. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos por esta oportunidade de ouvir não a palavra do homem, mas ouvir a Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Esse culto, né, ele não, se não mudou o nome, né, o culto ainda é culto de cura e libertação e da manifestação do poder de Deus. Eu creio que todos nós aqui cremos, né, na manifestação do poder de Deus. Eu acho que ninguém aqui duvida da manifestação do poder de Deus. Então nós cremos nessa manifestação. Você crê na manifestação do poder de Deus? Você crê que a presença dele aqui nesse lugar, ela é viva e ela é eficaz? Então dá uma salva de palmas para a presença, para essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 20, todos acharam? Creio que sim. Podemos ler? E diz assim, eu vou ler do 1 ao 7. Diz assim, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, o capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Amém?
Queridos, desse texto, eu estive meditando nele. Confesso que quando eu cheguei nessa parte que fala da oração, eu senti vergonha de mim mesmo. Eu senti vergonha. Eu me envergonhei de mim mesmo. Primeiro eu quero apresentar para você aqui esse Ezequias, rapidamente. Ezequias era um dos reis ali de Judá, filho de Acas, o seu pai, né? O pai de Ezequias também era rei. E pelo que nós vemos aqui nesse texto, o Ezequias não andou no caminho do seu pai, porque o seu pai, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui nesse texto, Ezequias vai ao contrário. Ele faz o que é bom aos olhos do Senhor. Pelo menos até aqui, né? Pelo menos até aqui ele faz o que é bom aos olhos do Senhor. E acontece que Ezequias então fica doente. Ezequias fica doente e a palavra diz, a Bíblia diz, né, que é uma doença de morte. É uma doença para morrer. E Ezequias fica doente. Então, nesse tempo que ele ficou doente, ali em Judá já tinha ali o profeta Isaías. Aliás, inclusive esse texto aqui, você pode ler ele também lá em Isaías 38, de 1 a 8. Esse texto aqui, o que nós lemos aqui vai estar lá também em Isaías 38. Mas aqui Ezequias então agora adoece, ele fica doente e é uma doença para morrer. E aí Deus pega o profeta, o homem de Deus que estava ali na cidade, que era o profeta daquela cidade, e Deus pergunta para Isaías, vamos pensar assim, Isaías, você vai visitar o Ezequias hoje? Isaías fala, vou, porque ele está doente. Então Deus fala para Isaías, então Isaías, você vai levar ao Ezequias uma palavra que eu tenho para ele. E ali então Isaías vai até Ezequias, ali no palácio onde ele estava. E Deus dá esse decreto a Ezequias. Deus dá esse decreto a Ezequias, que diz assim, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu fico imaginando uma pessoa assim, vamos dizer assim, doente, uma pessoa está acamada, está no hospital, e de repente chega uma pessoa, um profeta, um pastor, um missionário, um evangelista, e essa pessoa vai dar uma palavra para aquela pessoa que já está ali naquela situação. Eu fico imaginando, pensando a situação que estava o Ezequias, porque aqui na Bíblia não diz, mas pelo jeito, né, que nós lemos aqui, que ele voltou para a parede e orou. Então Ezequias devia estar deitado, né? E ali então ele recebe esse decreto. Agora a questão aqui não é o problema, a questão aqui não é receber o decreto. A questão aqui é o que fazer quando receber esse decreto. Qual é a posição, qual é a atitude, o que fazer, qual a atitude que devemos tomar ao receber um decreto desse. Lembrando que esse decreto não foi um médico, um ser humano médico, não foi um advogado, não foi um juiz, não foi um oficial de justiça. Esse decreto foi dado pelo próprio Deus. O próprio Deus manda esse decreto para Ezequias. E o que fazer agora com esse decreto? Por isso o tema dessa mensagem é o poder que tem a nossa oração. Porque quando aqui nós vemos que Isaías ele vai levar dar esse decreto para Ezequias, vai pensar assim, o que o Ezequias vai fazer?
ele vira o rosto para a parede e ali naquele momento ele começa a orar. Ele começa a suplicar a Deus, como fala aqui no versículo 2, né? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te que lembre que andei diante de ti em verdade. E aqui Ezequias, ele apresenta a Deus o seu coração. Ele apresenta na sua oração, ele apresenta a Deus o seu coração. E quando eu estava meditando nesse texto, veio no meu coração assim: se nós soubéssemos, se nós soubéssemos o poder que tem a nossa oração, se nós soubéssemos o poder que a nossa oração tem, aí foi que eu me envergonhei de mim mesmo. Porque vê assim, porque nós não ficaríamos um segundo sequer sem falar com Deus. Se nós pudéssemos saber o tamanho que tem, o poder que tem a nossa oração, nós não íamos conseguir ficar um segundo sequer sem orar, sem falar com o Senhor. Porque aqui nós vemos que foi um decreto que Deus deu ali, e esse decreto dado por Deus seria algo assim irreversível. Como eu disse, que não foi um médico, não foi um advogado, não foi um juiz, foi um decreto dado pelo próprio Deus. Foi um decreto que o próprio Deus deu ali. Então seria ali uma coisa irreversível. Mas aí então nós veremos então o poder que tem a oração. Porque depois dessa oração, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a ficar diferentes. Porque a Bíblia fala que antes mesmo que o Isaías saísse do palácio, eu penso que ele devia assim, Isaías deu ali a palavra, levou ali a palavra para o Ezequias, falou ali com Ezequias, e saiu do quarto e fechou a porta, e começou a caminhar para o corredor. Começou a caminhar para o corredor do palácio em direção à porta de saída para pegar a rua e ir embora. Mas a Bíblia diz que antes mesmo que ele saísse pela porta, a palavra diz que veio a palavra do Senhor a Isaías e disse: volta lá, porque eu tenho outra palavra para liberar sobre a vida de Ezequias. Eu tenho outra palavra para liberar. E aí eu fico pensando, né? O Isaías indo embora, e quando de repente Deus fala para ele: não, você vai voltar lá. E aí o Isaías, vamos dizer assim, que o Isaías ficou pensando: o que aconteceu? O que aconteceu quando eu dei a palavra? E agora que eu estou indo embora, eu tenho que voltar lá. Isaías ficou querendo saber o que tinha acontecido. Mas aí então vem a palavra do Senhor, fala para ele que eu ouvi a sua oração. Ezequias orou ao Senhor. Ezequias suplicou ao Senhor. Ezequias suplicou ao Senhor e ele apresentou a Deus um coração com fidelidade, um coração sincero, um coração de integridade, um coração íntegro, porque ele fala para o Senhor: lembra, Senhor, lembra-te como eu tenho andado diante do Senhor, lembra como eu ando, lembra como eu faço as coisas para o Senhor. Mas Deus havia falado para ele: arruma a tua casa, arruma a tua casa. E quando nós vemos aqui falar em casa, nós podemos levar isso para dois tipos de casa. A casa onde nós moramos, com a nossa família. Quem gosta de ficar numa casa bagunçada? Às vezes eu estou vendo alguns documentários de TV e
Eu começo a olhar aquelas pessoas, tem um programa lá que chama os acumuladores. A pessoa que sai para a rua e ela vai catando tudo que ela vê pela frente, tudo. Cadeira, o que for, o que tiver ali ela vai levando e vai enfiando dentro da sua casa, vai ponhando lá, vai jogando lá, vai entulhando tudo lá, vai amontoando, às vezes não tem nem mais lugar para pôr mais nada, mas a pessoa continua, vai colocando. Chega a um certo ponto, chega um momento na vida da pessoa que nem ela mesma consegue entrar dentro da casa, de tanto entulho que tem dentro da casa, de tantas coisas acumuladas ali dentro da casa. Então, quem gosta de ficar numa casa bagunçada? E agora nós trazemos essa casa agora para dentro de nós. Nós somos casas de Deus. Somos habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Ele fez de nós casa, Ele fez de nós morada do Altíssimo. E Ele mora em nós. Agora se imagina se você não gosta de morar numa casa bagunçada, você não consegue ficar dentro de uma casa bagunçada. Imagina ele. Por isso que a Bíblia fala que quando Elias foi orar, enfrentar ali os profetas de Baal, primeiramente que teve que fazer, arrumar o altar. Arrumar o altar, porque com o altar bagunçado, a glória de Deus não pode descer. Com a casa bagunçada, a glória de Deus não pode descer. Com a casa bagunçada, o poder de Deus não pode manifestar. Por isso ele diz para Ezequias: arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Coloca as coisas em ordem, começa a ordenar as coisas, começa a colocar as coisas que estão fora do lugar, no seu devido lugar. Começa agora a tirar os entulhos que muitas vezes trazemos, muitas vezes colocamos, enchemos de entulho a casa e deixamos a casa entulhada. Começa a tirar esse entulho, para que a glória de Deus possa descer, para que o poder de Deus possa manifestar. E lá no verso de número 4, no verso de número 5, diz assim: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Deus de Davi teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Aleluia, Jesus. Eu não sei. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra diz que Deus está com os ouvidos inclinados para ouvir a oração do seu povo. A palavra de Deus fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui a palavra está dizendo: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Sabe, queridos, eu não sei como está a sua vida diante de Deus, eu não sei como você tem andado diante de Deus. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei se você tem cuidado da sua casa, da maneira em que você cuida da sua casa física. Eu não sei se você tem cuidado da sua casa espiritual. Mas a palavra de Deus diz, no verso de número 6, diz: e acrescentareis aos teus dias 15 anos. E nesse texto aqui, eu posso ver que depois da oração de Ezequias,
Ezequias começou a viver os milagres de Deus na vida dele. Ezequias começou a viver os milagres, porque Deus olhou para ele, Deus havia dado um decreto, mas Deus olhou para ele e Deus contemplou o quanto Ezequias se dedicava à sua vida espiritual. O quanto Ezequias cuidou da sua vida espiritual. E por isso que Deus fala que ouviu as suas orações. Porque foi uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração que saiu do coração. E Ezequias apresenta a Deus ali o seu coração. E ali eu começo a ver Ezequias vivendo esses milagres. Vivendo esses milagres. O primeiro milagre que Ezequias viveu ali depois da sua oração foi o milagre da cura. Porque lá no verso 7, a Bíblia vai dizer assim: E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ela sarou. Foi o primeiro milagre que Ezequias viveu ali, o milagre da cura. Ele foi curado. Ele foi curado porque era um rei, porque era um homem que tinha no seu sangue, era real, era de família de real. Não, ele foi curado porque ele clamou. Ele foi curado não porque ele era rei, mas ele foi curado porque ele clamou ao Rei dos Reis. O Rei dos Reis tinha dado a ele esse decreto, mas ele clamou ao Rei dos Reis, e o Rei dos Reis o curou. Existem coisas na nossa vida existem muitas coisas na nossa vida que não são projetos e muito menos planos de Deus. Uma dessas coisas é a enfermidade, é a doença. A enfermidade, ela não é um projeto, ela não é um plano de Deus para nós. Deus, ele usa da enfermidade para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória através da enfermidade. Porque Jesus, lá em João, ele diz assim: a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para que a glória de Deus, para que o Filho fosse glorificado nela. E então, a enfermidade não é um plano, não é um projeto, não é algo que Deus tem para nós. Porque em Deuteronômio ele fala assim que Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos cura. Então não é plano, Deus não tem plano na enfermidade. Porque se você for lá em Deuteronômio 28, nós vamos ler lá a lista de bênção e a lista de maldição. A enfermidade não está na lista das bênçãos, ela está nas listas da maldição. Então ela não faz parte, ela não é um plano. Deus não planejou ninguém para ficar enfermo. A enfermidade, ela vem como a morte, ela vem através do pecado, através da desobediência do homem a Deus. Mas não que Deus criou o homem para ficar enfermo, para ficar doente. E aí então Ezequias, agora um homem já que recebeu ali o seu milagre. E o segundo milagre que eu vejo que Ezequias recebeu depois da sua oração, o milagre da cura, ele foi também liberto. Ele foi liberto. Porque Deus o libertou das garras da morte. Porque até então ele estava decretado a morrer. Mas Deus o libertou da garra da morte. Isso depois da oração. Outro milagre, o livramento. Porque Deus livrou também ele das mãos dos seus inimigos. Deus livrou das mãos dos seus inimigos, como ele mesmo diz: e te livrarei das mãos do rei da Síria, não só a ti, mas a tua cidade.
e o povo do qual estão à sua volta. Este é o poder da nossa oração. Eu disse que eu fiquei muito envergonhado quando eu estava lendo esse texto, quando falou comigo claramente que se nós soubéssemos o tamanho do poder que tem a nossa oração. Nós temos aqui toda segunda-feira a reunião de oração que começa às 20 horas. E todas as vezes que eu consigo vir, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa gloriosa. Então, se nós soubéssemos o poder que tem a nossa oração, nós não íamos ficar segundos sequer sem orar. E o terceiro milagre que eu vejo aqui que Ezequias recebeu foi o milagre da multiplicação. Porque Deus fala para ele, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só que maravilha. Um homem que estava à beira da morte, um homem que estava para morrer, que já não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, vamos dizer assim, que estava ali, já tinha recebido o decreto, mas agora esse homem estava recebendo os seus milagres. Mas não porque ele era um rei, não porque era um homem de tamanha importância, não, mas porque ele foi buscar a presença de Deus. Ele foi buscar a presença de Deus. Ele buscou com intensidade. Ele apresentou a Deus o seu coração como estava de verdade. E é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Nós não temos que, muitas vezes, eu já ouvi pessoas dizer, dizer mesmo, eu vou ficar desse jeito, eu estou desse jeito, porque é o plano de Deus para mim. Porque Deus quis que eu ficasse assim, então é assim que eu vou ficar. Mas eu estou assim, eu não mudei ainda até hoje. Por quê? Porque Deus quer que eu esteja assim. Deus quer usar a minha vida assim. Deus quer me usar assim, mas então para que eu vou mudar? Se na verdade os planos de Deus para nós, muitas vezes nós nem sabemos quais são os planos dele. Porque ele mesmo fala assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aqui nós vemos que o Ezequias, ele fez essa súplica a Deus, e ele recebe ali a sua cura, ele recebe ali o seu milagre, e ele recebe a sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a palavra não é, Senhor, não é do homem, mas a palavra é tua. E que nós possamos, Senhor, colocar, Senhor, em prática tudo o que nós aprendemos de Ti, Senhor. Assim eu oro, Deus, e abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Seu nome continue sendo glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.